Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14 ao 22. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Sei das tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Agora vem a parte boa. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O texto que nós lemos, ele foi escrito já na velhice do apóstolo João, e é o próprio Cristo dizendo para que João escrevesse tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele ouviu do próprio Cristo já ressurreto. E ele escreve as 7 cartas diferentes, as 7 igrejas, destinadas às 7 igrejas da Ásia. E nós percebemos que a 7ª carta é a carta a Laodiceia, esta que nós lemos. É um texto extremamente pesado. Quando você lê a carta à igreja de Laodiceia, você procura ao máximo não identificar-se com essa carta. Porque você olha para Laodiceia e você diz assim: eu não faria parte desta igreja, eu não sou membro, não tenho minha carteira de membros nesta igreja. Mas se nós formos entender, há uma interpretação de que as igrejas são na verdade os tipos de pessoas que nós temos dentro da casa do Senhor. Existem as pessoas que são identificadas como Filadélfia, existem as pessoas que são identificadas como diferentes igrejas, Sardes, e também a Laodiceia. Então, aqui nós estamos vendo um perfil de pessoa. Essas igrejas realmente eram reais na época do apóstolo João. Durante muitos anos, ele cuidou da igreja de Éfeso, então ele tinha experiência como um pastor de igreja. E quando nós vemos um pastor ouvindo do próprio Jesus conselhos preciosos para estas igrejas, hoje, nós, em pleno 2023, lendo essas cartas, nós devemos olhar e entender que é a boca de Deus falando conosco. E quando falamos da igreja de Laodiceia, o que nos marca é o fato de Cristo dizer que vomitaria essa igreja da sua boca, porque não era nem frio e nem quente. Entenda aqui, toda a linguagem que estava sendo utilizada nesse texto era algo muito comum para aquela região, porque a igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, ficava em uma região onde uma cidade próxima dela tinha águas limpas, águas frias, águas geladas, e do outro lado tinha águas quentes, águas termais em uma outra região. Como Laodiceia ficava exatamente no meio dessas duas regiões, a água fria encontrando-se com a água quente, a água ficava morna e imprópria para o consumo. Então, quando Cristo diz que a água morna faria ele vomitar, ele não estava colocando algo pejorativo. Ele não estava dizendo que vomitaria essas pessoas e as jogaria fora, muito pelo contrário. Quando Cristo identifica o perfil que essa igreja estava vivendo, ele propõe uma solução. Você pode perceber que no começo existe uma gama de coisas, uma série de problemas que essa igreja tinha. Uma igreja que não era nem fria e nem quente, uma igreja que não era avivada, mas também não era uma igreja silenciosa. É uma igreja que não se decidia o que queria ser. E Cristo, ele dá uma recomendação
Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, porque Laodiceia era uma cidade muito rica, e as pessoas diziam: eu estou rico, eu não preciso de mais nada, a minha vida está resolvida, eu moro numa cidade próspera. Irmãos, quantos de nós não temos esse pensamento, de que nós estamos abastados, nós estamos com uma vida resolvida, nós estamos com uma previdência privada já programada, os seus filhos estão com uma herança abençoada. Mas eu pergunto a você, que tipo de carta Cristo escreveria para nós nessa noite? Considerando nossa vida espiritual, Cristo nunca vai olhar para mim e para você e dizer assim: ó, você está em pecado, está tudo perdido para você. O que eu acho interessante é que no final dessa carta ele diz assim: ó, aconselho-te. Cristo nunca vai deixar você com um laudo negativo da sua vida espiritual, sem te dar uma recomendação. Jesus nunca vai apontar os nossos erros sem nos dar uma solução para eles. Se Jesus está dizendo para aquela mulher que errou, falhou, foi pega no ato de adultério, ele diz assim: ó, vai em paz, a tua fé te salvou, perdoados estão os teus pecados, vai e não peques mais, porque Jesus tem o objetivo de nos mostrar a nossa falha, mas também nos mostrar a graça para caminharmos rumo à salvação. Então, quando Cristo pegar no seu pé, entenda, Ele não quer que você se desanime, Ele não quer que você diga: sou um crente morno e assim eu vou ficar. Ele te aconselha que você compre ouro refinado no fogo. Ele aconselha que você se vista com vestes brancas. Todas as mensagens aqui são uma alusão ao processo da santificação. Mas o que me chama a atenção aqui é que as águas eram mornas. E quando a gente ouve falar de águas mornas, que não é nem frio e nem quente, eu só consigo pensar em uma coisa: a pessoa que é como a igreja de Laodiceia é uma pessoa indecisa, é uma pessoa que não se decidiu se ele vai ser quente ou se ele vai ser frio. Pior do que ser frio é ser morno, porque não é bom para o consumo a água, mas também não é uma água curadora, não é uma água termal. Então, Deus gosta de pessoas que tomam uma decisão. Deus gosta de pessoas que estejam decididas a passar pela porta. Nós vemos o texto na parte final dizendo que: eis que estou à porta e bato. Quando Cristo nos diz isso, Ele está dizendo o seguinte: eu estou te dando uma oportunidade. Quando você ouve falar de porta na Bíblia Sagrada, você sempre lembra de oportunidade. Quando aquele homem estava na porta formosa, durante toda a sua vida esperando por uma esmola, a porta do templo, a porta era maravilhosa, era linda, com pedras preciosas, com ouro, bronze, prata, mas não adiantava ter uma porta maravilhosa, se naquela porta você via um cenário triste de alguém que não podia andar e vivia na dependência dos outros. Mas Cristo veio para mudar a vida das pessoas, e quando o Espírito Santo desce na terra, e enche aqueles homens da sua presença, você vê uma porta tão linda, mas ao mesmo tempo tão feia, por conta da situação daquele homem. Você vê que naquela porta abriu-se uma oportunidade. Aquele homem perguntou: por favor, me ajuda, tem ouro, tem prata, eu preciso de uma esmola, por favor, tenha misericórdia. Pedro e João passando, eles dizem assim: ó, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. E aquele homem levantou, e o que eu acho interessante é que ele não foi para sua casa, ele entrou no templo para adorar ao Senhor. Então a porta na Bíblia Sagrada, ela tem uma conotação de oportunidade, e Laodiceia é aquela pessoa que não se decide se ele abre a porta para Cristo entrar e cear com ele, ou se ele mantém a porta fechada. Ele não toma uma decisão, ele está ouvindo as batidas na porta, mas ele ainda não se decidiu por Cristo. Como pode isso, Melqui? Eu sou membro desta igreja há muitos anos, mas quando eu estou me referindo a esta oportunidade, eu estou dizendo que cear com Cristo é muito mais do que um rito religioso.
É você fazer com que Cristo venha participar das tuas decisões na casa. Naquela época só convidava alguém para entrar na casa quando era um convidado de honra. Assentava-se à mesa e ceava com pessoas importantes, com pessoas que você considerava seus irmãos. Quando você abre a porta e permite que Cristo entre na sua vida, você vai perceber que Ele não quer apenas ser o seu Salvador, Ele quer ser o Senhor da sua vida. E por que chamamos Ele de Senhor? Porque é Ele quem direciona as nossas decisões. Na oração do Pai Nosso tão conhecida, que é tão repetida hoje, as pessoas, elas repetem, mas não fazem ideia da profundidade desta oração. Seja feita a tua vontade. Quando você está dizendo seja feita a tua vontade, você está dizendo assim: Senhor, o Senhor pode entrar na minha casa, a casa é sua, faça tudo conforme o Senhor quiser. E eu tenho certeza que tem áreas da nossa vida que nós não deixamos Cristo nos direcionar. Nós somos igual o Pedro, que diz assim: não, deixa comigo que eu pesco, eu dou um jeito, eu sou o cara do mar, deixa comigo. Não confie na tua própria capacidade. Chega de ser morno. Não, Jesus, aqui eu controlo, você controla aqui, eu controlo aqui. Não, você precisa entregar o controle da sua vida na mão dele. Tem coisas que Deus não vai fazer conforme a tua vontade. Tem vezes que a nossa vontade contraria de Deus. Às vezes você está doido para fazer um negócio, para vender um carro, e aí lá vai o Senhor e dizer: não vai dar certo, eu não vou deixar você vender esse carro. Coisa simples, pastor, coisa simples. Mas por que Deus faz isso e contraria a nossa vontade? Para mostrar que quando você entrega o controle na mão dele, Ele sabe o que é o melhor para você. E sabendo disso, tem gente que ainda é indeciso, é morno em suas decisões. E eu quero falar sobre algumas portas que eu vejo na Bíblia Sagrada que podem nos auxiliar a entender melhor o porquê é importante deixar Cristo entrar e cear com você, visto que hoje é o culto de Santa Ceia. Você lembra daquela porta do templo, da casa de Deus, na época do rei Ezequias? Muitos anos aquela porta ficou parada, quebrada, e ninguém entrava. A casa de Deus estava fechada. A primeira coisa que Ezequias fez no seu reinado, com 25 anos de idade, no primeiro mês, foi consertar as portas da casa de Deus. Porque ele entendia que não adiantava ele ter um reino próspero, rico, se não tivesse a presença de Deus naquela casa. Quantos de nós queremos enriquecer o nosso próprio reinado, encher o nosso patrimônio e os nossos celeiros, mas não nos preocupamos em consertar as portas da casa de Deus, que é o nosso coração? É um cristão com o coração cheio de feridas. Ezequias se preocupou com isso. Vamos consertar a porta do templo da casa de Deus. Prioridade. Quando diz que no primeiro ano, no primeiro mês do seu reinado ele fez isso, isso mostra um senso de prioridade. Quando um prefeito, quando um presidente, ele coloca os primeiros projetos e começa a fazer, é porque aquilo é a prioridade dele. E eu vejo o rei Ezequias nos dando uma lição, uma decisão de consertar aquilo que está quebrado. E qual é a porta do templo do Senhor? É o nosso coração. Às vezes estamos na casa do Senhor, mas o nosso coração está quebrado, por alguma mágoa que talvez alguém fez. Eu digo para você, nós precisamos cear com o nosso coração, com as portas do nosso coração intactas. Muitas pessoas estão ceando com o coração quebrado, magoado com o seu irmão, com a sua irmã, entristecido por algo que aconteceu no passado. Eu digo para você, não ceie enquanto você não resolver isso. Não estou dizendo para você se autodisciplinar, me entenda, mas nesta tarde, conserte as portas do seu coração, para que você deixe Cristo entrar e fazer morada. É necessário. Chega de indecisão. Uma outra porta importante que eu vejo é a porta das ovelhas que havia em Jerusalém.
Em João capítulo 10, versículo 9, Jesus ele se autodeclara: eu sou a porta. Quando Jesus se declara sendo a porta, ele está dizendo: aquele que passa por mim encontra salvação, encontrará pastagem, entrará e sairá, ou seja, tem acesso livre. Quando você se decide por Cristo, permitindo que Ele seja o teu acesso ao Senhor, você pode entrar no Santo dos Santos a hora que você quiser, você pode acessar a presença de Deus quando você quiser. E o que mais eu aprendo com esta porta das ovelhas? Jesus nos diz que quem passa por essa porta é o pastor, e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Quando passamos por esta porta, temos comunhão e buscamos a boa convivência com Cristo e com os nossos irmãos. É aquilo que nós dizemos antes: comunhão, a ceia é a comunhão da igreja, é o culto da comunhão. E tem pessoas que chegam na porta da comunhão e elas não conseguem passar, porque existe algo que está impedindo. Quando se depara com Cristo, Ele nos mostra um reflexo da nossa vida. E tem gente que diz assim: não, eu não vou conseguir entrar no mesmo pasto que aquela outra ovelha que está ali, eu não vou com a cara daquela ovelha. Sabe o que quer dizer? Que muitas vezes a gente faz parte do mesmo rebanho, nós estamos numa mesma igreja, no mesmo pasto, provando do mesmo alimento espiritual, mas nos falta a coragem de olhar no olho do nosso irmão e da nossa irmã e buscar a comunhão com Deus através da vida daquela pessoa. Olhar no olho e dizer assim: eu te amo. Ou, se você tem algo que aconteceu no passado, dizer assim: me perdoa. O Senhor quer consertar as portas da nossa vida. E é importante passarmos pela porta das ovelhas. Todas as ovelhas têm acesso. Jesus não vai privar uma ovelha ou outra de não passar. Não, você não entra nesse pasto. As portas estão abertas. Mas muitas vezes não permitimos que pessoas passem por essa porta. Toma cuidado com isso. Nós vamos cear, meus irmãos, e a mensagem é séria. Permita que esta porta seja aberta, para que não aconteça aquilo que aconteceu lá na época de Noé. Lembra da porta da arca? Quem fechou a porta da arca? Foi Noé? Foi seus filhos? Foi o próprio Deus quem fechou do lado de fora. Enquanto a porta das ovelhas está aberta, enquanto a porta desta arca, que é a salvação, que é Cristo Jesus, está aberta, nós ainda temos passagem. Mas não espere esta porta se fechar, para que você venha entender que era necessário se consertar. Durante 100 anos as pessoas caçoaram de Noé, dizendo que ele era louco. Você está louco? Nunca vai ter dilúvio. Mas um dia aquela porta se fechou, e não se abriu mais, enquanto só existisse a família de Noé vivo nessa terra. Aproveite o conserto enquanto ainda você tem a porta aberta. Não feche a porta da salvação para ninguém, pois quando Cristo fechar a porta da arca, que todos nós estejamos dentro dela. Por isso, nesta tarde, comecinho de noite, começo de semana, Semana Santa, semana de refletirmos sobre o sacrifício de Cristo, lembre-se de que o sangue que Ele verteu por você, Ele também verteu por aquela pessoa que você está magoado. E nós dois temos o mesmo peso diante de Deus. Você pode até não gostar de mim, mas você precisa me amar para ir para o céu. Comunhão, decisão, santificação. Nós precisamos disso para ser salvos. Faça uma revisão na sua vida. Será que você está permitindo que o Senhor entre, ou Ele está batendo do lado de fora? Você ouve, mas você ainda não se decidiu se Cristo pode tomar as decisões da sua vida, se Ele pode te direcionar, ser o Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração nesse momento e comece a fazer uma reflexão, uma introspecção. Senhor, como estão as portas do meu coração? É um momento muito sério, um momento de Santa Ceia.
Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Permita que o carpinteiro conserte as portas do teu coração nesse momento. Feche os teus olhos e vamos orar. Amado Jesus, que neste momento, Senhor, nós possamos dar liberdade ao Espírito Santo, para que Ele possa agir em nosso coração. Que todas as armas sejam derrubadas ao chão. Conserta, Jesus, os umbrais da nossa porta. Conserta, Senhor, a parte da chave. Conserta, Senhor, quem sabe a madeira que está quebrada. Não permita que qualquer animal, qualquer bicho entre, qualquer indigente entre no nosso coração. Assim como uma casa muito bem cuidada, que essas portas sejam abertas para o Senhor, e que o Senhor não seja apenas o proprietário desta casa, mas sim o morador. Que o Senhor possa habitar em nosso coração, e que Ele esteja aberto para receber, Senhor, a sua direção. Que não venhamos ser como Laodiceia, mornos, pessoas que não tomam decisões, que ficam em cima do muro. Nesta tarde, começo de noite, que haja uma decisão séria de servir ao Senhor, de viver uma vida de integridade na Tua presença, de não brincar com o pecado achando que não tem consequências, pois nós não queremos ficar do lado de fora da porta da salvação. Obrigado, Jesus, por até aqui ter nos trazido. Que nós estejamos em plena aliança contigo neste momento. É a nossa oração, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém.